Dando prosseguimento às nossas aulas sobre compostos carbonilados, entramos aqui no capítulo 18. Esse material, como podem ver, é da professora Paula Yucan-Bruce. Nós seguimos o livro Química Orgânica da 4ª edição. Essas apresentações estão disponíveis na página da editora e é de uso livre para quem estiver estudando a disciplina. Podem ser facilmente acessados, inclusive existe material de apoio, exercícios na página web da editora. Bom, esse capítulo 18 vai ser dividido em duas aulas, e nele vamos tratar dos dois outros compostos carbonilados, que são aldeídos e cetonas. Aqui esse mapa de densidade é bastante ilustrativo da localização das cargas elétricas no sistema carbonílico de um aldeído. Aqui temos essa região em vermelho, que mostra a concentração de cargas elétricas negativas, densidade eletrônica maior sobre o oxigênio. Então, é aqui que se encontra a carga negativa. A região em azul são regiões em que existe menor densidade eletrônica, ou seja, uma carga parcial positiva nessa região. Notem que a carbonila, quando na presença de um ácido, ela é atacada pelo próton, pelo H+. Então aqui nós temos uma carbonila protonada, porque quando se coloca um ácido no meio, esse ácido procura as regiões, o próton procura as regiões de maior densidade negativa. Então ele se liga ao oxigênio. Ao fazer isso, a carbonila está protonada. E ocorre uma mudança no mapa de densidade. A região que anteriormente possuía uma densidade eletrônica elevada, passa agora a ter uma carga positiva. E principalmente sobre o próton, sobre o hidrogênio, ligado ao oxigênio, existe aqui uma região de densidade de carga positiva. E também sobre o carbono. O carbono carbonílico está mais positivo. Se antes ele já estava relativamente positivo em relação ao resto da molécula, agora ele está ainda mais positivo. Essa protonação é reversível, O hidrogênio entra e pode sair. Então, ele também pode ser retirado da molécula. Mas enquanto ele está ligado, ele dá essa atividade. Ele ativa a carbonila. A carbonila se torna mais reativa, mais eletrofílica. Se antes ela já era eletrofílica, quando a carbonila está protonada, o carbono carbonílico está ainda mais ativado, mais eletrofílico. Vamos ver alguns exemplos de reações, portanto, com compostos carbonilados do grupo da aldeídos e cetonas. Aqui vamos falar da nomenclatura dos aldeídos. Um aldeído sempre acaba pela nomenclatura sistemática em -al. Então, metanal com 1 carbono, etanal com 2, aqui a cadeia principal com 3 é propanal. Se tivéssemos uma cadeia principal de 4 carbonos, teríamos o butanal, com 5 pentanal, com 6 hexanal, com 7 heptanal, com 8 octanal, 9 nonanal e com 10 decanal. Ou seja, sempre usando os prefixos gregos já conhecidos. O que muda é a terminação. No caso dos aldeídos é -al. A nomenclatura comum usa os mesmos prefixos também, das nomenclaturas comuns das outras funções orgânicas. Por exemplo, o formaldeído, nós já vimos o formal,
esse form em ácido fórmico, né? E também vimos o acetaldeído, aqui no caso vem do ácido acético, do acetamida, que são quando tem 2 carbonos, né? Aqui bromopropionaldeído, né? Só que agora nós temos um bromo na posição alfa, né? Lembrando que o carbono alfa é o carbono ligado diretamente ao carbono carbonílico, esse é o carbono alfa. O beta é o seguinte, gama, delta e assim por diante. Então, para a nomenclatura usual, normalmente acaba em aldeído, formaldeído, acetaldeído e aqui bromopropionaldeído. Então, pela nomenclatura oficial, se numera a partir do carbono carbonílico. Então, o carbono carbonílico é o número 1, o carbono seguinte é o 2, 3, sempre começando pelo carbono carbonílico. Então, temos um bromo na posição 2, então é 2-bromo-propanal. Aqui, continuando os exemplos, temos uma cadeia com 4 carbonos, portanto é butanal. E temos aqui no carbono 3, um cloro, então é 3-cloro-butanal. Carbono 1 da carbonila, 2, 3, 4, então 3-cloro-butanal. Aqui o mesmo butanal, só que temos uma metila na posição 3, então é 3-metil-butanal. Esse daqui é um aldeído com 2 funções aldeído, 2 funções formila, né? Essas também são chamadas de formilas, né? Então temos aqui um hexanodial, né? Hex porque são 6, an porque só tem simples ligações entre carbonos, então é an. Se houvesse uma dupla em alguma posição seria hexen, né? E também se diria a posição em que está a dupla. Então hexanodial é porque são 6, só existem ligações simples entre carbonos, e di porque são 2 grupamentos aldeídos, dial. Aqui nós temos, também é conhecido esse como isovaleraldeído, né? Iso é um nome comum. Então esses compostos são fáceis de nomear, né? Não tem nenhum segredo. Aqui temos um ciclo hexano. Esse ciclo hexano está ligado a um grupo carbaldeído. Esse grupo aqui se chama carbaldeído. Recordando, esses grupos são muito importantes conhecer sua nomenclatura. Esse grupo é o grupo carbaldeído, que dá característico da funcionalidade aldeído. Então, notem que temos um carbaldeído ligado ao ciclo hexano, que é um ciclo de 6 carbonos. Notem que o carbaldeído está ligado por uma linha cônica pontilhada, significando que ele está para trás do plano do ciclo. O ciclo tem 2 faces, uma face voltada para nós e uma face voltada para trás. Então, essa face para trás é para onde se dirige o carbaldeído. E a linha cônica sólida, com a metila, indica que essa metila está para frente, né, na nossa direção. Então nós temos as 2 estruturas em trans, uma em relação à outra. Se elas estivessem ambas para frente seria cis, se elas estivessem ambas para trás seria cis também. Se uma está invertida em relação à outra, uma está para frente e outra para trás, ou vice-versa, se diz que estão em trans. Aí se diz, portanto, trans, em itálico, 2-metil-ciclohexanocarbaldeído. Seria hexanocarbaldeído se houvesse apenas o carbaldeído ligado ao ciclo hexano. Mas como temos a metila, essa metila pode estar para frente ou para trás em relação ao grupo carbaldeído. 2 por quê? Porque nós começamos sempre a numerar o ciclo a partir do carbono que está ligado ao grupo carbaldeído. Então esse é o carbono 1 e na sequência vem o 2, que é o grupo metilo. Não vamos numerar no sentido anti-horário, né? Porque vamos obter um número maior. Vamos sempre seguir a direção em que encontramos o substituinte mais próximo, né? Então, posição 2. Então, trans, 2-metil, né? Temos uma metil, ciclo hexanocarbaldeído. Então, esse é o nome
oficial. Aqui temos um benzeno ligado ao grupo carbaldeído. Então é benzeno carbaldeído, também popularmente, comumente conhecido como benzaldeído. Esse quadro é muito importante. Ele é uma verdadeira guia para dar os nomes a compostos multifuncionais, inclusive. Então, quando encontramos mais de uma classe, numa mesma molécula, um composto ao mesmo tempo tem uma função aldeído e uma função amida, ou uma função ácido carboxílico e uma função amida, ou ácido carboxílico e amina, que seria um aminoácido. Então, essa tabela nos ajuda a dar nomes a compostos carbonilados e, inclusive, não carbonilados multifuncionais, certo? Multifuncionais ou monofuncionais também. Então, sempre que tivermos um ácido carboxílico, o sufixo é óico. Então, nós temos o ácido etanóico, metanóico, certo? Se for um éster, nós temos os metanoato, etanoato, de etila, de propila. Se for uma amida, temos a etanamida, propanamida, hexanamida, e assim por diante. Se for nitrila, temos aí os compostos nitrilados, etanonitrila, propanonitrila, conforme o número de carbonos. Aldeídos, como vimos, termina em al. Então, etanal, propanal, metanal, que são os compostos aldeídos com um carbono, 2 carbono, 3. Temos também a cetona, que acaba em ona. Então temos propanona, butanona, e assim por diante. Os álcools, temos o etanol, que é 2 carbonos, metanol, que é 1 carbono, 3 carbonos seria propanol. As aminas, temos etanamina, propanamina, sempre terminado em amina, que seria o sufixo dos nomes. Os alcenos, eles têm o en, propeno, buteno, são os alcenos. Os alcinos, que tem uma tripla ligação, pode ser um propino, um etino, então acaba em ino. E os alcanos, como a gente vê comumente, acaba em ano. Então, um é en, quando tem uma dupla, in, quando tem uma tripla entre carbonos, e an, quando é apenas simples ligação entre carbonos. Então, propano, butano, são compostos saturados, que não possuem duplas e nem triplas ligações. Bom, o éter não possui sufixo, assim como os auletos de alquilo também não possuem sufixo. Agora, se numa certa cadeia principal você encontrar um grupo amida, numa cadeia principal, então você diz que na posição tal temos o grupo amido de uma cadeia principal de um ácido butanóico, e lá na posição 3 temos um grupo amido. Então, 3-amido butanóico, por exemplo, na posição 3 tem um grupo amido. Então isso daqui é um prefixo. Quando esses compostos possuem esses grupos funcionais em uma cadeia principal de um composto que está acima, esses aqui têm prioridade, por exemplo o éster, tem prioridade, o ácido carboxílico tem prioridade. Vamos supor o ácido carboxílico com 5 carbonos, seria chamado, 5 é penta, seria pentanóico. Só que lá no carbono 3 da cadeia tem um grupo C-O. Então dizemos que na posição 3 temos um grupo oxo, que é característico de cetonas e aldeídos. Então 3-oxo pentanóico, seria um ácido. Se lá na posição 5 desse ácido carboxílico temos um grupo álcool, uma hidroxila, então dizemos que lá na posição 5 temos 5-hidroxi, porque temos um hidroxi na posição 5 do ácido pentanóico. Entende? Então, a prioridade do nome, se o composto tem uma função ácido carboxílico e ao mesmo tempo tem um grupo oxo, ou seja, um carbono com dupla O na cadeia, dizemos que ele é ácido carboxílico porque tem prioridade, e dizemos que na cadeia principal, na posição correspondente, temos o grupo oxo. Vamos ver isso em alguns exemplos.
mas é muito importante verificar se você encontrar na mesma molécula um grupo nitrila e um grupo cetona, o composto será dado o nome como sendo uma nitrila, porque eles têm prioridade em relação à cetona. Então, se tivermos uma nitrila com 5 carbonos e o grupo funcional nitrila, daremos nomes como esse composto sendo uma nitrila, e o grupo cetona passa a ser um radical, um acessório, um grupo funcional ligado na molécula. Então, por exemplo, se uma nitrila tiver 5 carbonos, seria pentano-nitrila, né? Sendo que na posição 4 temos uma hidroxila, dizemos que 4-hidroxi pentano-nitrila ou butano-nitrila, né? Então, essa é uma ordem de prioridade. Uma amina pode ter um grupo alceno, e ela continua sendo uma amina, né? Então, temos propanamina, porque a cadeia carbônica é simplesmente com carbonos ligados com outros carbonos por simples ligações. Se tivermos uma dupla, seria propenamina, né? Mas continuaria sendo amina porque a prioridade é para amina e não para as duplas ou triplas ligações. Assim como se tivermos um álcool e uma amina, uma função álcool na molécula, ou seja, uma hidroxila ligada na cadeia carbônica, caracteriza o grupo álcool. E ao mesmo tempo, se tivermos um grupo NH2, ou um grupo nitrogênio ligado na molécula, é uma amina. Mas quem tem a prioridade, amina ou álcool? Dizemos que é o álcool. A molécula é um álcool e tem um radical, né, uma ramificação amina. Então, se for o propanol, né, 3 carbonos ligado a uma hidroxila, é o propanol. E lá no carbono 2 temos uma amina. Então, nós temos 2-amino propanol. Então, tem um grupo amino na posição 2 do propanol, que é o álcool propanol, que ele tem a prioridade. Agora, se tivermos uma cetona e um álcool, damos o nome como se fosse cetona. Por exemplo, propanona, né, tem um grupo oxo, né, no carbono 2. E se tivermos uma hidroxila no carbono 1, dizemos que temos um hidroxipropanona. Bom, isso será mais fácil vendo os exemplos seguintes. Então, se uma substância tiver 2 grupos funcionais, aquele com a menor prioridade é indicado pelo seu prefixo. Então, usamos o prefixo para indicar, né, que existe um grupo oxo, por exemplo, né, uma C-O, numa cadeia carbônica de um grupo amido, por exemplo. Certo? Vamos ver isso com exemplos. Aqui a nomenclatura das cetonas, para começar. Temos aqui, a cetona sempre acaba em ona. Então essa é propanona porque são 3 carbonos, é prop. É a menor cetona que pode existir, porque uma cetona exige um carbono ligado à direita e outro à esquerda da carbonila. Então necessitamos no mínimo 3 carbonos para construir uma cetona. Então essa é a cetona mais simples, é também conhecida como acetona, que é a acetona comum utilizada para tirar esmalte das unhas, por exemplo. É um solvente muito importante. Então a acetona, conhecida popularmente como acetona, é a propanona. Também pode ser chamada dimetilcetona, que é outra maneira de nomenclatura para acetona. Dimetil porque tem uma metila do lado direito e outra metila do lado esquerdo da carbonila. Então, que tem 2, metilcetona. Aqui teríamos uma etila de um lado esquerdo, uma propila do lado direito. Então, é etil, propil, cetona. Aqui pode vir a pergunta, por que não é propil etil? Porque coloca assim em ordem alfabética. O E vem primeiro, né, em ordem alfabética, E de etil, depois P de propil, né, cetona. Então, etil, depois propil, cetona. Se for usada a nomenclatura oficial, sistemática, se diz 3-hexanona, porque se numera a cadeia principal a partir da extremidade mais próxima da carbonila, do grupo oxo, né? Esse aqui é o grupo oxo. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5, 6. Então, uma cadeia total de 6. Temos
temos uma hexanona. E o grupo oxo está na posição 3. O carbono 3 é que tem então, 3 hexanona. Aqui a cadeia principal, começando a numerar da extremidade mais próxima do grupo carbonila, esse é o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então são 7, chamado heptanona. Então no carbono 2 temos o grupo cetona, né? Então 2 heptanona. Seria simplesmente 2 heptanona se na posição 6 não houvesse uma metila. Então 6 metil, 2 heptanona. Também pode ser chamado isohexil metilcetona, porque esse daqui é um grupo metil do lado direito, e esse grupo todo do lado esquerdo, incluindo a metila, se chama isohexil. Então, isohexil, já estudamos esses radicais iso, né? Isopropil, isobutil, isopentil, isohexil. Esse aqui é o isohexil cetona. Cetona porque é uma cetona. Então, esse aqui Aqui temos algumas cetonas diferentes. Essa daqui é uma cetona cíclica. Esse ciclo é um ciclo de 6 carbonos. Então é um ciclo hexil, né? Um ciclo hexano. Um ciclo hexano aqui. Esse ciclo hexano possui a função cetona, portanto é ciclo hexanona. Não esqueça que as cetonas, a nomenclatura sistemática acaba em nona. Então, ciclo hexanona. Se fosse um ciclo de 5, seria ciclo pentanona. Se fosse um ciclo de 7, ciclo heptanona. E se fosse para indicar um ligante, uma metila, por exemplo, em alguma dessas posições, diríamos que numeraria-se a partir do carbono da carbonila em direção ao radical, à ramificação. Então, se tivesse uma ramificação aqui, seria a posição 3. Se tivesse uma metila nessa posição, seria 3-metil ciclo hexanona. Essa aqui é uma dicetona, né? Tem dois grupos vicinais, né? Vicinais. Então se chama butano-didiona, dois grupamentos cetônicos, diona. Não precisa dizer que um seria 2 e 3, porque não tem como existir uma butanodiona que seja diferente desta, né? Tem que ser obrigatoriamente uma do lado da outra, 2 e 3. Aqui sim poderia ter uma cetona do lado, né, vicinal a outra. Daí seria, no caso aqui, numeraríamos 1 para o carbono próximo à extremidade, 1, 2, 3, seria 2 e 3. Né? Aqui no caso está 2, né, posição 2 tem uma cetona e na posição 4 tem outra. Então 2, 4, pentanodiona. São penta porque são 5 carbonos na cadeia principal, sendo que os grupos oxo, né, que caracteriza a cetona, estão na posição 2 e 4. Observe que aqui, por ela ser uma molécula simétrica, tanto faz eu começar a numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, eu vou encontrar os mesmos números. Se começar daqui, 1, 2, 3, 4 também, 2, 4. Se começar da direita para a esquerda também, 2, 4. Também é conhecido como acetilacetona. Porque se observarmos apenas esses 3 carbonos da direita, lembra a acetona. Né? Esse aqui é um grupo acetona. E temos um grupo acetil. Esse grupo aqui é o grupo etanoíla, né? É um grupo acila. Esse grupo acila tem um nome de etanoíla ou acetila. Né? Então, acetona. Né? Esse aqui seria o grupo acetona. É uma nomenclatura comum. Né? Aqui temos um outro composto, a cadeia principal. Recordem que aqui já temos 2 grupos funcionais. Um grupo funcional cetona e um grupo funcional característico dos alcenos. Eu vou dar um nome como se fosse um alceno, ou darei um nome como se fosse uma acetona. Se olharmos aquela tabela anterior, vemos que a cetona tem prioridade sobre o alceno. Então, damos o nome usando o sufixo da cetona. Então, isso aqui é uma hexanona, né? Certo? Só que seria hexen, né? Porque na posição 4 nós temos uma dupla entre carbonos, por isso que diz hexen. Se não houvesse essa dupla, seria simplesmente hexan,
nona, né? Hexanona. Hexanona, e teríamos uma, né, como temos aqui, na posição 2, o grupo oxi, né? O grupo da cetona. Então se numera a partir da extremidade mais próxima do grupo oxo da cetona. Então número 1, 2, 3, 4. O 4 e não o 5 que se deve colocar na nomenclatura. Então 4 é no primeiro carbono da dupla, que se diz que tem um 4-hexen, para indicar que temos uma dupla entre carbonos a partir do 4 ligado ao 5. Né? 4-hexen, 2 mona, porque na posição 2 nós temos o grupo oxi. E é uma cetona, né? É uma cetona e também um alceno. Né? Aqui temos, agora começamos a notar que estamos colocando dois grupos funcionais na molécula. Temos aqui o grupo aldeído e temos o grupo oxo, né, da cetona. Então daremos o nome como se fosse cetona ou damos o nome como se fosse aldeído. Se olharmos lá na tabela, a prioridade, quando temos as duas estruturas, cetona e aldeído, é dar o nome como se fosse aldeído. Ele tem prioridade. Então isso daqui seria, olhando toda a molécula, seria com 5 carbonos, seria o pentanal. Como está aqui, pentanal. E o grupo oxo, né, isso aqui já não é mais uma cetona, é só um grupo oxo, né, passa a ser só oxo. Olhem lá nos prefixos, para cada grupo funcional tem um prefixo. Esse grupo oxo está no carbono 4 do pentanal. Sempre numera-se, como é um aldeído, numera-se a partir do carbono carbonílico do aldeído. Seria o carbono 1, 2, 3, 4. Com o carbono 4 temos a estrutura oxo do pentanal, né, do aldeído, portanto. Aqui nós temos um éster, observem, esse aqui é o grupo éster, e temos o grupo cetona. Então esse composto será dado o nome como se fosse uma cetona ou como se fosse um éster. Damos o nome, né, pela ordem de prioridade daquela tabela, observem bem a tabela, que os ésteres têm prioridade sobre as cetonas. Então esse composto vai ser dado o nome como se fosse um éster. Então por um momento esquecemos que existe essa cetona aqui, né, esse grupo oxo, e olhamos a cadeia principal do éster. Então o éster tem na cadeia acílica, né, que é essa cadeia do lado esquerdo, a partir do carbono carbonílico, temos o carbono 1, o 2, o 3 e o 4. É portanto, um butanoato, né? Vem do ácido butanóico, né? Butanoato do que está ligado ao oxigênio carboxílico, né? Esse aqui é o oxigênio carboxílico. Temos uma metila ligada ao oxigênio carboxílico. Portanto, butanoato de metila. Então, se esquecêssemos, né, por um instante que existe esse grupo oxo, a molécula simplesmente seria butanoato de metila, o nome do éster. Mas como existe um grupo oxo, né, no carbono 3, a gente diz 3-oxo-butanoato de metila. E para saber que está no 3, basta numerar a partir do carbono carbonílico do éster, porque o éster é prioritário. Então esse é o carbono 1, o carbono 2, o carbono 3 é o grupo oxo e 4. Né? Então 3-oxo-butanoato de metila. Aqui nós temos outro exemplo, né? Temos uma ciclohexanona, que é essa cetona, e temos aqui outra cetona, né? Essa aqui também é uma cetona, então são duas cetonas. Então como se faz para dar o nome? Consideramos a cadeia principal como sendo o ciclo, então esse ciclo aqui é a cadeia principal, e isso daqui é uma ramificação da cadeia principal. Então isso aqui é a ciclohexanona, né? A cadeia principal é a ciclohexanona. E essa ramificação como se chama? Cada vértice é um carbono. Então temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então essa ramificação com 5 carbonos, nós colocamos entre parênteses, né, e damos um nome à parte. Então que nome tem essa ramificação? Essa ramificação de 5 carbonos, né? Tem um grupo oxo na posição 3, certo? Numeramos a partir do carbono ligado à cadeia, né? A cadeia principal, que seria o carbono 1,
2 e 3. Então tem um grupo oxo na posição 3 de uma pentila. Isso aqui é uma pentila, um radical pentila, porque está ligado, passa a ser um radical. Então nós temos um grupo oxo na posição 3 de uma pentila, porque é uma ramificação, estamos chamando de uma ramificação, um radical, que está ligado à cadeia principal, que é o ciclo hexanona. Ciclo hexanona seria esse grupo apenas, se não houvesse a ramificação, simplesmente seria ciclo hexanona. Então, como a ramificação está ligada ao carbono 2 da ciclohexanona, o carbono 1 é o carbono do grupo carbonílico, o carbono 2 é da ramificação, no carbono 2 abrimos a parênteses e damos o nome da ramificação, que se chama 3-oxopentila. Consideramos essa ramificação como um radical, e todos os radicais acabam em ila. Então o radical tem prioridade sobre o grupo oxo, Ao dar o nome desse radical, chamamos ele de radical pentila. O nome do radical tem prioridade sobre o nome da cetona. Então é um radical pentila, porque tem 5 carbonos, sendo que no carbono 3 tem um grupo oxo. Então você tem um grupo 3-oxo da pentila, que por sua vez, entre parênteses, está ligado ao carbono 2 da cadeia principal aqui, que é a ciclohexanona. Então, se essa radical, toda essa cadeia estivesse ligada na posição 3, teríamos 3, abre parênteses, 3-oxopentila ciclohexanona. Aqui é a ordem de reatividade. O formaldeído é mais reativo que o aldeído, que por sua vez é mais reativo que a cetona. Por que isso acontece? Porque os grupos R, que são cadeias carbônicas, elas aportam densidade eletrônica para o carbono. A reatividade dos compostos carbonílicos, das reações de compostos carbonílicos que estamos vendo, são reações de adição e substituição acílica. Então, no caso dos aldeídos, ocorre uma adição, um ataque nucleofílico a esse carbono carbonílico. Então, tem um nucleófilo, recordando, o nucleófilo ataca o carbono carbonílico. Se esse carbono é bastante nucleófilo, ou seja, está carregado positivamente, ele vai ser mais reativo. Então, os grupos que estão ligados à carbonila podem ser grupos doadores de elétrons, o que faz com que a carbonila diminua a eletrofilia dela, ela se torna menos eletrofílica, menos reativa. Quanto mais ela receber elétrons dos seus substituintes, aqui temos hidrogênios, mais estável, menos reativa ela se torna. Então, quando comparamos a capacidade de doação por efeito indutivo dos grupos hidrogênio e de uma cadeia carbônica, concluímos que a cadeia carbônica é um grupo doador de elétrons. Recordemos sempre disso, daí foi visto quando falamos de reações de substituições eletrofílicas aromáticas. O grupo R, uma cadeia carbônica, ela é doadora de elétrons. Doadora. Não é um doador intenso, forte, mas é um doador. Então ele doa densidade eletrônica para o carbono, diminuindo a sua reatividade, a sua eletrofilia. Então, ele diminui a eletrofilia, ela fica menos reativa. Se tiver um grupo R doando densidade eletrônica para o carbono, através de efeito indutivo, ele diminui parcialmente. Se tiver 2 grupos R, diminui ainda mais. E esses grupos, existem grupos R que doam com maior intensidade que outros. Isso pode ser levado em consideração também. Então esse composto é menos reativo, a cetona, porque ele tem 2 grupos R, 2 cadeias carbônicas, que estão doando densidade eletrônica para o carbono, diminuindo sua eletrofilia, sua reatividade, com nucleófilos. Então aqui quando tem um hidrogênio de um aldeído, já aumenta um pouco mais a eletrofilia do carbono, porque o hidrogênio não é um bom doador tanto quanto um grupo, uma cadeia carbônica. E que se tivermos 2 hidrogênios, como no caso do formaldeído, ele é mais reativo ainda. Então isso
devido a esses efeitos, né? Efeito indutivo dos substituintes da carbonila. Então guardem bem. Aqui vamos mostrar a diferença de reatividade entre cetonas. Então temos aqui a propanona, aquela acetona comum, que é mais reativa do que essa cetona de cadeia um pouco mais longa, né? Essa aqui é a 3-metilbutanona. Então, que é mais reativa do que essa cetona, que tem uma cadeia, que é no caso aqui uma pentanona com 5, né? E ela é mais volumosa, né? Os grupos que estão ligados ao carbono carbonílico, é isso que notamos aqui. Então, à medida que os grupos que estão ligados ao carbono carbonílicos se tornam mais volumosos, aqui nós temos 2-isopropil, então seria um diisopropilcetona, também nomenclatura usual no caso. E aqui nós temos um metil-isopropilcetona e aqui um dimetilcetona. Notamos então que a reatividade diminui à medida que os grupos que estão ligados ao carbono carbonílico se tornam mais volumosos. Então o metila ocupa pouco espaço, né, é pouco volumoso, enquanto que um grupo isopropil já é mais volumoso. E dois grupos isopropil tornam o acesso do nucleófilo, né, que vai atacar o carbono carbonílico, muito mais difícil, né? Um impedimento espacial aí. Isso que é também um efeito que tem que ser levado em consideração para analisar a reatividade das cetonas. Então, além do efeito eletrônico, né, indutivo, que tem os grupos metilas e hidrogênio do aldeído, né, que já vimos anteriormente, também temos que levar em consideração o efeito espacial, o efeito estérico, né, desses grupos, desses substituintes. Recordando que o carbono carbonílico, né, tem uma hibridação sp2, então o ângulo entre os ligantes a esse carbono é de 120 graus. Né? Então 120 graus é o ângulo entre eles. Só que quando se aproxima o nucleófilo e ocorre a adição, o carbono passa a ser sp3, que tem que acomodar 4 ligantes, né, unidos a ele. Então, originalmente teríamos 3 ligantes, com a adição do nucleófilo passa a ser hibridação sp3, com um ângulo aproximado de 109 graus, ou seja, os grupos substituintes, né, da carbonila se tornam muito mais próximos entre si. Então essa dificuldade de acomodar 4 ligantes tem que ser levada em consideração. Se esses ligantes forem volumosos, vai ocorrer um impedimento estérico, né, espacial. Isso vai dificultar aí a formação do produto, do intermediário. Então, é uma explicação para a diminuição da reatividade com o aumento do volume do grupo funcional. Bom, então temos fatores estéricos que devem ser levados em consideração, né, que contribuem para a reatividade, né? No caso, o aldeído tem um hidrogênio, que é pequeno. O carbono carbonílico de um aldeído está mais acessível, né? Porque o hidrogênio é o átomo mais pequeno, né, da tabela periódica. Então, ele também contribui espacialmente para que o aldeído seja mais reativo, né? Além do que os grupos metilas estabilizam também o carbono carbonílico, né, por efeito indutivo, efeito eletrônico. As cetonas têm maiores interações estéricas no estado de transição, assim possuem estado de transição menos estáveis, né? Foi o que a gente viu anteriormente. Então existem fatores estéricos e eletrônicos, né? Os fatores eletrônicos são os efeitos indutivos dos grupos ligados ao carbono carbonílico. O efeito indutivo é doação ou retirada de elétrons, né? Então os grupos alquilas, as cadeias carbônicas, são doadoras de elétrons e estabilizam o carbono carbonílico, diminuindo sua reatividade, enquanto o hidrogênio não tem esse efeito tão pronunciado, né? Então os aldeídos são mais reativos que as cetonas por efeito eletrônico
e também por efeito estérico, ou seja, espacialmente o hidrogênio facilita a reação por ser pequeno. Aldeídos e cetonas reagem com nucleófilos para formar produtos de adição. Reação de adição nucleofílica. Então já falamos sobre isso quando no capítulo 17, da substituição nucleofílica acílica, ou seja, durante a substituição ocorre uma primeira fase que é uma adição e uma segunda fase que é uma eliminação. Também naquele momento foi falado que quando estudássemos cetonas e aldeídos não ocorreria a eliminação. Não ocorreria a eliminação de um substituinte, só haveria a reação de adição. E aqui temos a oportunidade de ver isso. Então aqui temos uma cetona, poderia ser um aldeído, caso esse R' fosse um hidrogênio. Temos aqui o carbono sp2, carbono carbonílico. Recordando que o grupo acila é a carbonila ligada a uma cadeia carbônica. Então isso aqui é um grupo acila, ou se isso aqui é uma cadeia carbônica, também podemos chamar esse grupo de grupo acila pelo lado direito. Então aqui está o nucleófilo, que gosta de núcleo, que gosta de carga positiva. Ele pode estar carregado negativamente, mas enfim, é uma espécie rica em elétrons, tem uma certa densidade eletrônica, que favorece a doação desse par de elétrons, o ataque desse par de elétrons à carga positiva do carbono sp2, do carbonilo. Isso acontece com facilidade porque o carbono é ligado ao oxigênio através de uma ligação π, e a gente conhece que as ligações π podem se deslocar, elas podem se mover de um átomo para outro, então facilmente, sem muita energia, necessidade de energia, o par da ligação π pode se deslocar para o oxigênio. Então isso é facilita a reação. Então ocorre um ataque nucleofílico do nucleófilo ao carbono carbonílico, que gosta de elétrons, por isso ele é chamado eletrofílico. Então o ataque ocorre essa formação de um carbono tetraédrico sp3, a carga negativa se desloca para o oxigênio, e temos a estrutura tetraédrica, o resultado da adição. Essa primeira reação se chama adição. Se ocorrer uma volta do par de elétrons para restituir a carbonila, o nucleófilo que entrou pode eventualmente sair e a reação ser reversível. Mas se você prosseguir adicionando um ácido, o ácido neutraliza a carga negativa do oxigênio, protona o oxigênio negativo, obtendo o produto final, que seria esse composto alcoólico aqui, um grupo hidroxilo ligado ao carbono. Então essa é em suma a reação que ocorre com aldeídos e cetonas. Não vai haver eliminação a não ser do próprio Z, do próprio nucleófilo. Eventualmente pode ocorrer a eliminação desse grupo entrante, pode voltar a sair, a reação retroceder. Porém, o comum para essas reações é haver a adição, obtenção de um álcool, de um grupo hidroxilo ligado ao carbono. Temos aqui o mecanismo, novamente, a presença de um ácido vai ativar o carbono carbonílico. Por quê? O grupo H+, a espécie ácida, ela procura elétrons. Ela vai procurar elétrons sobre o oxigênio, porque é ali que está a maior densidade eletrônica. O átomo de oxigênio é eletronegativo e atrai para si uma grande quantidade de carga negativa. Então, já vimos isso no mapa de densidade. Então, ao se ligar ao oxigênio, se forma essa estrutura, o oxigênio adquire uma carga positiva, porque doa um par de elétrons para o hidrogênio. O oxigênio aqui está funcionando como uma base de Lewis, e o hidrogênio como um ácido de Lewis. Então se forma essa estrutura carregada, a carbonila, o oxigênio da carbonila está protonado, se rompe com mais facilidade ainda
a dupla ligação carbono-oxigênio. A ligação π é que se desloca para o oxigênio e, ao mesmo tempo, ocorre um ataque do nucleófilo ao carbono carbonílico, agora ativado pelo próton do ácido, ativado pelo ácido. Então, o que faz o papel do ácido aqui é ativar a reação, tornar a reação mais favorável, ativar a carbonila, facilitar a reação. E daí ocorre a reação de adição do nucleófilo. E temos aí o produto de adição. O composto vai variar, o produto dessa reação depende de quem é o nucleófilo. Pode ser um cloro, pode ser um outro grupo aí, que a gente vai ver ao longo dos exemplos. Se o nucleófilo que se adiciona ao aldeído ou acetona for um oxigênio ou um nitrogênio, ocorrerá uma reação nucleofílica de adição-eliminação. Observem, também pode acontecer uma eliminação, em alguns casos. Vamos ver, isso quando o nucleófilo, o Z, entrante for um oxigênio ou um nitrogênio. Então ocorre a reação de adição, como visto anteriormente. Temos aqui o resultado da adição. E agora pode ocorrer uma eliminação. Uma eliminação da hidroxila que está aqui, formada, alcoólica aqui. Então essa hidroxila pode ser eliminada. Vem um ácido, protona agora o oxigênio, formando H2O positivo. E esse grupo arranca um par de elétrons da ligação carbono-oxigênio para formar água. E ao mesmo tempo isso é possível quando o grupo Z tem um par de elétrons não compartilhado para poder estabelecer uma dupla ligação carbono-nucleófilo. Então por isso é mais viável com oxigênio ou com nitrogênio. Então daí se for um oxigênio, volta a se formar uma carbonila, não alterando então a molécula, porque originalmente nós tínhamos uma carbonila também, que deu origem a esse composto, e voltaremos a ter uma carbonila no fim, ou seja, são reações infrutíferas, que substituem um oxigênio originalmente por um outro oxigênio. Agora, se for um nitrogênio de uma amina, essa amina tem que ser monossubstituída ou dissubstituída, não pode ser uma amina terciária, tem que ser uma amina primária ou secundária, ou inclusive amônia. Aí sim, essa substituição pode prosseguir e chegar a essa imina. Esse composto aqui seria uma imina caso o nitrogênio fosse, se o nucleófilo fosse um nitrogênio. Vamos ver isso com exemplos. Bom, começando as reações de formação de ligação carbono-carbono, vamos mostrar os reagentes de Grignard, são os magnesianos. Esses reagentes de Grignard são preparados a partir de um aleto, os quais são os halogênios, o bromo, o cloro, o flúor, o iodo, mas normalmente se utiliza um composto com bromo ou com cloro. Então nós temos aqui o brometo de etila, um halogenado. Então você pega um halogenado, um bromo ou um cloro ligado a uma cadeia carbônica. Aqui nós temos uma cadeia carbônica, seria um R, uma etila ligada ao bromo, na presença de magnésio metálico, um magnésio metal, um sólido, e um solvente inerte, no caso éter, pode ser também tetraído furano. Com aquecimento, também é comum se utilizar iodo para ativar essas reações. Você obtém, depois de um certo tempo, mantendo aquecimento, um composto organometálico, que é o magnesiano ou reagente de Grignard. Esse composto chama brometo de etil magnésio. Se aqui nós tivéssemos um grupo propil, seria brometo de propil magnésio. Se fosse um cloreto de etila que tivéssemos usado, o produto seria cloreto de etil magnésio. Então esse
é um composto magnesiano, é um reagente Grignard, e é assim que se prepara ele, a partir de um haleto, um halogênio, ligado a uma cadeia carbônica. Então, coloca-se magnésio, essa reação tem que ser conduzida em meio anidro seco, porque o produto, o reagente Grignard que se forma, é muito reativo, ele hidrolisa, ele reage com água. Então a umidade do ar ou a umidade presente em alguns solventes destroem o reagente, impedindo que você o obtenha. Esse composto certamente, quando se forma, ele está em solução, ele está na solução de éter, solúvel na solução de éter, porém, se o éter for evaporado, esse composto é um sólido, né? Um composto que tem um certo caráter iônico. Notem aqui que o carbono do grupo etil está ligado ao magnésio. Magnésio, como sabemos, é um metal. Os metais gostam de perder elétrons, então eles perdem um elétron, eles doam um elétron para o carbono. O carbono tem um caráter de carbânio, né? Uma carga negativa sobre o carbono. Ele está com um elétron, ele está carregado negativamente, tem um caráter iônico, né? Essa ligação. Então ele tem uma carga negativa e o magnésio uma carga positiva. Então temos aqui um carbono negativo. Esse carbono negativo pode atuar como nucleófilo, né? Os nucleófilos gostam de cargas positivas, esse carbono está negativo, ele pode atuar como nucleófilo. Então aquele Z com um par de elétrons pode ser representado por esse carbono negativo que temos aqui. Então o reagente Grignard, o brometo de etil magnésio, reage como se fosse essa estrutura aqui. Um carbono negativo com um par de elétrons, portanto um nucleófilo, né? Porque tem carga negativa, ele gosta de núcleo. Esse carbono vai atuar como nucleófilo. E o magnésio é o contraíon, né? Contraíon desse carbânio. Então esse daqui é o nosso nucleófilo para nossas reações que veremos a seguir. Os reagentes de Grignard reagem com aldeídos e cetonas e também com ácidos carboxílicos, né? Interessante, só que temos que usar um excesso de ácido de reagente Grignard quando se trata de ácido carboxílico, como veremos. Está aqui a reação. Temos aqui o propanaldeído, né? ou propanal, né? Nome sistemático oficial é propanal, nome comum propanaldeído, prop de 3. Né? Temos aqui um magnesiano com reagente Grignard, magnésio ligado ao carbono, então o carbono está negativo com um par de elétrons, e o magnésio, que é um metal, perdeu esse elétron para o carbono, está positivo. A gente está mantendo a ligação, porém, lembre-se que essa ligação tem um caráter iônico elevado, ou seja, na verdade eles não estão compartilhando, né? É quase um composto iônico esse composto aqui. O carbono está negativo e o magnésio positivo. Então esse par de elétrons que está sobre o carbono, ele ataca o carbono carbonílico, que é eletrofílico, e ocorre como já vimos anteriormente. Aqui a ligação π se desloca para o oxigênio e forma-se sal. O contraíon do oxigênio que fica negativo agora é o magnésio, que estava positivo desde o começo. O contraíon forma-se esse sal. E nós temos aqui como resultado a união de uma cadeia carbônica de 3 carbonos do aldeído com outra cadeia de 3 carbonos do reagente de Grignard. Então nós temos agora uma cadeia carbônica maior, de 6 átomos de carbono. Observe que nós obtivemos com isso a formação de uma nova ligação carbono-carbono, a união de 2 cadeias carbônicas. Isso é importante. E agora esse sal pode ser desfeito na presença de um ácido. Cloreto, né, de hidrogênio, ou seja, ácido clorídrico. Então no ácido clorídrico, quando adicionado a esse sal, o hidrogênio se liga ao oxigênio, porque está negativo, formando uma hidroxila. E o magnésio positivo forma um sal, né? Constitui o sal com o cloreto, formando bromocloreto de magnésio. Um sal, portanto, que fica solúvel na água, e você tem o produto final, que é esse não é um hexanol, está errado, seria qual?
temos que numerar a cadeia a partir da extremidade mais próxima da hidroxila. Seria o carbono 1, 2, 3, né? 4, 5, 6. Então no carbono 3 temos uma hidroxila. Seria o 3-hexanol, né? Não 1. Portanto, tem um erro aqui. É um álcool secundário, porque está ligado a um carbono secundário. Se tivéssemos usado uma cetona, aqui esse hidrogênio seria uma cadeia carbônica também. E aqui no final, esse hidrogênio seria uma cadeia carbônica que estaria desenhada, por exemplo, aqui abaixo. E nós teríamos um álcool terciário. Portanto, quando se utiliza aldeído para reagir com composto de Grignard, se obtém ao final um álcool primário. Quando se usa cetonas para reagir com compostos de Grignard, obtém ao final um álcool terciário. Então isso é importante. Se tivéssemos usado um formaldeído com hidrogênio dos dois lados, teríamos um álcool primário, certo? Então isso é importante também. Como foi dito, temos aqui um exemplo de uma reação de um composto de Grignard com uma cetona, a 2-pentanona. Notem, numeramos a partir do carbono da extremidade mais próxima da carbonila. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5. 2-pentanona. O carbono que está ligado ao magnésio, ele tem uma carga negativa. Ele é o nosso nucleófilo. Ele ataca o carbono carbonílico, o par de elétrons π. A ligação π se desloca para o oxigênio. Esse oxigênio negativo forma contra-íon com magnésio positivo, que perdeu os elétrons para o carbono nessa ligação. E temos aqui o grupo etila, que é o nosso nucleófilo, que se adicionou ao carbono carbonílico. Então nós temos aqui um sal, que na presença de um ácido clorídrico, por exemplo, o hidrogênio do ácido clorídrico se liga ao oxigênio para formar uma hidroxila, e o cloreto forma sal com o magnésio e o bromo. Então temos aqui um álcool terciário. Então observem bem, se quisermos preparar um álcool terciário, necessitamos de uma cetona. Se quisermos preparar um álcool primário, teríamos que usar formaldeído. E se quisermos usar um álcool secundário, teremos que usar um outro aldeído que não seja o formaldeído. Certo? Bom, aqui vamos conhecer outro nucleófilo. Os alcinos podem gerar bons nucleófilos, né? O carbono do alcino, né, da tripla ligação, ele tem os hidrogênios ligados a esse carbono da tripla ligação, eles têm propriedade ácida, ou seja, os carbonos sp, hibridados em sp, possuem uma certa eletronegatividade superior aos carbonos hibridados em sp2, que por sua vez são mais eletronegativos que os carbonos sp3. Então esse carbono sp, ele tem uma certa eletronegatividade, ele confere uma característica ácida ao hidrogênio que está ligado a ele. Então na presença de uma base adequada, no caso nitreto de sódio, né? Na presença de amônia líquida, amônia é um gás, mas esse nitreto é um sólido, mas que se dissolve em amônia, você borbulha o acetileno, um etileno, aqui é propileno, você borbulha e lá vai se formar na solução esse íon, esse carbânio. Quem é o contra-íon dessa carga negativa? É o sódio, né? Sai um hidrogênio do grupo propino, né? Sai esse hidrogênio aqui ácido, que está ligado ao carbono da tripla ligação, sai esse hidrogênio e substitui o sódio aqui formando uma amônia, né? E o nitrogênio e o sódio passa a ser contra-íon do carbono, porque esse composto é mais ácido do que o nitreto de sódio. Aqui, uma vez formado, uma vez que esse composto tenha se formado, você adiciona o aldeído, ou acetona, né? O aldeído.
ao ser adicionado ao aldeído o carbânio, né, essa carga negativa sobre o carbono, ele funciona como nucleófilo, ele ataca novamente, como vimos, o carbono carbonílico e a ligação π se desloca para o oxigênio. Temos aí esse alcino que se forma, esse novo alcino, e o contraíon desse oxigênio, né, o contraíon, a carga positiva, o íon positivo, é o mesmo que acompanha o alcino, no caso que poderia ser um sódio, né, porque foi gerado a partir do íon com sódio. Então temos aqui um sal que se forma na presença de um ácido clorídrico, por exemplo, né, o hidrogênio do ácido clorídrico se liga com o oxigênio para formar uma hidroxila, e o cloreto, né, do ácido clorídrico se liga com o sódio, que é o contraíon do oxigênio. Então formando aí uma hidroxila. Esse daqui é um alcino e também um álcool, né? Então isso aqui recebe o nome de um álcool, né, por ser ter prioridade. Então é um composto que a cadeia carbônica foi aumentada em 3, né? Em 3 carbonos. Havia uns 3 carbonos aqui, adicionou-se mais 3. Então também uma reação em que você aumenta a cadeia carbônica, isso é importante. Temos também a espécie cianeto, né? Já vimos, cianeto é o grupo funcional das nitrilas, né? Está aqui o cianeto. Esse cianeto aqui está com carga negativa, porque não foi representado o contraíon. O contraíon pode ser potássio ou sódio, né? Algum metal, o lítio inclusive, né? Algum metal. Se teríamos cianeto de sódio, cianeto de potássio, é um gás venenoso, porque esse cianeto pode se ligar à hemoglobina de forma irreversível e a pessoa morrer por asfixia. Então o cianeto foi usado nas câmaras de gases durante o Holocausto, então de triste memória. Então o cianeto, temos uma carga positiva, que é o potássio ou o sódio, cianeto de sódio ou potássio. E essa carga negativa sobre o carbono pode, né, atuar como nucleófilo se ligando ao carbono carbonílico, deslocando o par de elétrons da ligação π para o oxigênio. Se forma novamente essa estrutura, que é um sal. O contraíon do oxigênio aqui é o mesmo contraíon do cianeto, que na presença de um ácido, que pode ser o próprio ácido cianídrico, né? Se tivermos uma certa quantidade de ácido cianídrico no meio, esse ácido cianídrico captura, libera um próton, né? Todo ácido libera próton, então o próton se liga com o oxigênio, formando hidroxila, e nós temos essa estrutura que por um lado tem um grupo OH de álcool, por outro tem também um grupo CN, cianeto das nitrilas. Então é chamado cianohidrina. Essa aqui é uma cianohidrina. E forma o cianeto de origem, que pode voltar a reagir com outra cetona. Cianohidrina. Então, fizemos esse exemplo com essa cetona, mas essa reação pode ocorrer com qualquer cetona. Uma vez formado a cianohidrina, observem essa cianohidrina, ciclohexano nona cianohidrina. Então esse composto, né, foi resultado da reação da ciclohexanona, né, aqui tínhamos uma carbonila aqui, com o ácido cianídrico, né, com o cianeto. Então se formou ao final essa cianohidrina. Essa cianohidrina, na presença de uma base, a base vai retirar esse hidrogênio da hidroxila, porque esse hidrogênio é um hidrogênio ácido, ele sai na forma de um H+, né, e é recebido pela hidroxila, formando água. Né, a reação entre um ácido e uma base forma água. Então o ácido viria da hidroxila e a base viria de uma base, por exemplo, hidróxido de sódio, né? Esse hidróxido reagiria com hidrogênio formando água. E o sal seria o sódio do hidróxido ligado com o oxigênio da cianohidrina, formando um sal, portanto. Esse sal pode evoluir para cetona de partida. Nota que a reação é reversível, então, né? Na presença de uma base, você volta a ter a cetona de partida. O par de elétrons
do oxigênio pode restaurar a ligação π, né, a carbonila, e expulsar, né, isso aqui seria uma reação de similar àquelas reações de substituições acílicas, né? Então haveria expulsão do grupo cianeto, né? Então esse cianeto é expulso e forma-se acetona. Essa reação, como vê, é reversível. Você pode ocorrer o ataque novamente do par de elétrons do cianeto ao carbono carbonílico, a dupla ligação se deslocar para o oxigênio, formar essa estrutura intermediária e novamente na presença de um ácido agora, né, aqui embaixo teremos água ou ácido, obtermos essa estrutura aqui que é a ciclohexanona cianohidrina. Bom, aqui temos uma outra cianohidrina. As cianohidrinas, além de retornar, né, a reação se reverter para a situação da cetona original, como vimos, na presença de ácido e de calor e água, o grupo nitrila, né, cianeto, carbonitrila aqui, cianeto, ele pode ser hidrolisado. Já vimos essa reação de hidrólise do cianeto a um ácido carboxílico, né? Ela passa por uma fase de amida, né? E finalmente a amida também se hidrolisa a um ácido carboxílico. Então é uma hidrólise exaustiva. O nitrogênio vai adquirindo prótons e as pares de elétrons vão caindo para o carbono. Aliás, a carga positiva sobre o carbono e os pares de elétrons vão sendo entregues para os prótons que vão se ligando ao nitrogênio. E a água vai se ligando através do oxigênio, vai havendo ataques nucleofílicos aqui, até que carrega o carbono com hidroxilas e converte-se num grupo carboxílico de um ácido carboxílico. No caso aqui, nós temos um ácido carboxílico e um álcool, né? Então isso também é uma possibilidade de reação com as cianohidrinas, né? Então temos aqui uma cianohidrina. A preparação dessa cianohidrina veio da presença de uma cetona aqui, né? Não havia esse grupo CN, havia uma cetona nessa posição, uma dupla CO aqui, e não havia esse hidrogênio nem o grupo CN. Então ocorreu a inserção desse cianeto, se formou essa cianohidrina, conforme já vimos anteriormente, e essa cianohidrina, por sua vez, pode sofrer uma reação, caso queiramos, né, submetemos a ela a presença de ácido, água e calor, né, de forma intensiva, chegamos a esse novo composto, que é um ácido e também um álcool. Esse álcool também poderia sofrer desidratação e formar uma dupla ligação aqui, né? Então essas reações podem avançar. Então esse aqui é um ácido alfa-hidroxicarboxílico. Por quê? Porque o carbono carbonílico seria o carbono 1, mas o carbono alfa é o carbono ligado ao carbono carbonílico. Aqui no carbono alfa nós temos uma hidroxila. Então esse é um álcool ácido, né? Um ácido carboxílico ao mesmo tempo é um álcool. Temos um alfa-hidroxicarboxílico, né? Um ácido alfa-hidroxicarboxílico. Aqui, outra reação que a cianohidrina pode sofrer, né? A cianohidrina, temos aqui, isso aqui veio de um aldeído, como podemos notar. Havia uma dupla ligação aqui, carbono-oxigênio, hidrogênio não havia, né? Esse hidrogênio estava com um CN, e esse hidrogênio era do aldeído, então havia uma dupla CO-aldeído. Então houve essa reação com o cianeto, formou-se essa cianohidrina, e essa cianohidrina, além das reações que já vimos, né, que é a hidrólise, tem também a regressão, né, para a forma de acetona, que também vimos na presença de uma base. Também pode sofrer hidrogenação catalítica, o PT de platina, né, um metal que funciona como catalisador na presença de hidrogênio. Às vezes se utiliza também pressão, né, se faz a hidrogenação. O nitrogênio recebe 2 hidrogênios, se torna NH2, e o carbono mais 2 hidrogênios, CH2. Essa adição de hidrogênios se ocorre nas insaturações, né? É uma hidrogenação catalítica.
E se forma essa amino-álcool, né? Um amino é um álcool ao mesmo tempo. É bom praticar o nome desses compostos com base na tabela de nomenclatura já vista anteriormente.